Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Convido os irmãos a fazer uma oração nesse momento. Santo Deus, Santíssimo, que habita em luz inacessível, eu quero te louvar e te glorificar, e que nesse momento o Senhor possa estar abrindo as nossas mentes, o nosso coração, e que a tua palavra possa estar chegando em nossas vidas. Que possamos sair daqui diferente da forma que entramos à sua casa. E que eu diminua e que o Senhor cresça nessa noite, no nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz em 1 João que já estamos na última hora. E sabemos, diante das profecias e diante do que temos visto diariamente, temos visto muitas coisas se cumprirem aos nossos olhos, diante de nossos olhos. E vivemos também um momento especial em nossas vidas, que é um momento que o Senhor nos chama para fazer uma obra a qual alguns ainda não têm a noção do tamanho que ela é. E que, através desse estudo, cada um de nós, a partir de mim, possa ter a noção do chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Não só neste tempo, mas de agora em diante. Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 9. A página é a 1321. Primeira Coríntios, capítulo 9. Versículo 16. 1 Coríntios 9, 16. Porque, embora eu pregue o Evangelho, não tenho nada de que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Essa necessidade de pregar o Evangelho é colocada sobre mim e sobre você. Sim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Essas foram as palavras de Paulo e também as palavras de Deus para as nossas vidas. Ai de nós se nós não pregarmos o Evangelho, que é as boas novas. Na coluna do meio, eu queria ler o comentário. Paulo não dependeu de um homem para a sua ordenação. Do Senhor havia recebido sua comissão e ordenação. Ele considerava seu trabalho ministerial como um privilégio. Então, temos diante de nossas mãos um privilégio. Para ele, não era um dever realizado em troca de dinheiro. Ele trabalhava em prol da salvação das almas. Porque, embora eu pregue o Evangelho, não tenho nada de que me gloriar, pois essa necessidade é colocada sobre mim. Sim, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele constantemente estudava uma forma de fazer com que seu testemunho tivesse grande efeito. Esse é o primeiro ponto que o Senhor quer nos falar essa noite. Nosso testemunho tem que ter um grande efeito diante da sociedade, diante das pessoas a qual vive no nosso círculo familiar, no nosso trabalho e aí fora.
buscava a aprovação de Deus. Oxalá, essa palavra significa quem dera houvesse homens de fé que procedessem como Paulo, homens que pregaram o evangelho sem esperar recompensa. Devemos pregar, devemos evangelizar, fazer a obra do Senhor sem esperar nenhuma recompensa dos homens lá fora. Não de Deus, mas dos homens. Antes, porém, desejoso de receber sua recompensa em almas salvas, que significa nada mais do que galardão. Eu convido os irmãos a abrirem Romanos, capítulo 1, a página é 1284. Então, ele precisa pregar o Evangelho, como nós precisamos pregar o Evangelho neste tempo. Em Romanos, capítulo 1, o versículo 16, página 1284. O título é assim: a definição do Evangelho. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, que é o mundo, que era o povo de Deus, e também o grego, que passou a ser os gentios. 17. Porque nele, no Evangelho, a justiça de Deus é revelada. Quem é a justiça de Deus? Jesus Cristo. Porque nele, a justiça de Deus, Jesus Cristo, é revelada. De fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O tema desta noite: ai de mim, se não pregar o Evangelho. O Evangelho nada mais é, o que significa evangelismo. Eu achei essa frase muito importante. Evangelismo, um mendigo contando a outro onde encontrar o pão. Charles Spurgeon. É uma pessoa que achou alimento, vai lá e fala para a outra, mas não um alimento físico, um alimento espiritual. Jamais houve na história do mundo um tempo mais solene do que aquele em que vivemos. Como eu disse, a última hora. Nossos interesses eternos se acham em jogo e devemos despertar para a importância de tornar firmes nossa vocação e nossa eleição. Então, é um momento crucial de nossas vidas. Não ousamos arriscar nossos interesses eternos em meras probabilidades. Não adianta a gente querer fazer de qualquer jeito, correndo o risco de perder o quê? A salvação eterna. Cumpre-nos ser zelosos. O que somos, o que fazemos, o que há de ser nosso procedimento no futuro, são todas questões de indizível importância e não podemos permitir a desatenção, a indiferença e o desinteresse. Devemos fazer a obra com todo afinco, com toda vontade e desejo. Convém-nos perguntar: o que significa para mim a eternidade? Cada um faz essa pergunta. O que significa para você a eternidade? Acham-se nossos pés no caminho que conduz ao céu? Você está aí trilhando aquele caminho estreito? Ou na estrada larga que leva à perdição? Esse texto eu trouxe do devocional que chama Nossa Alta Vocação, capítulo 2. Amar o perdido
é a máxima de Jesus. Uma coisa importante que Jesus deixou é o quê? Amar a pessoa que está perdida. Porém, acho que existe uma distância entre o amor ao perdido da época de Jesus, da época de Paulo e da nossa época. Tem uma distância essa palavra. Essa distância é real. Confundimos tudo. Hoje, ou melhor, atualmente, é comum ver um amor de interesses. Tem gente que ainda faz as coisas por interesse. Querer aparecer, orgulho. O amor de Jesus era altruísta. O altruísmo é um nobre sentimento. A pessoa altruísta se doa para o próximo sem esperar nada em troca. Ela naturalmente ajuda quem está à sua volta, sem precisar de incentivos ou recompensas, e não se queixa do serviço prestado. Altruísmo nada mais é servir sem querer nada em troca. O amor de Jesus é altruísta. Voltava-se ao benefício do outro. Naquela passagem de Jesus e a mulher samaritana, como já conhecemos a história, ele estava ali com seus discípulos, ele manda os seus discípulos ir comprar comida em outra aldeia, e ele, naquele momento, ele tinha preparado um encontro com uma mulher que ia buscar a água no poço. Imagina Jesus em um poço, meio-dia. Então, como sabemos que está escrito em João capítulo 4, os seus apóstolos, seus discípulos foram comprar comida, então eles estavam com fome. E lá relata que era aproximadamente meio-dia. Ele não considera sua fome como prioridade, mas faz daquela mulher a sua prioridade. A prioridade dele não era a fome que ele estava sentindo fisicamente, mas era o encontro que ele tinha preparado com aquela mulher. Porque ela era a razão de ele ter vindo à Terra. A Terra, nesse contexto, é ele ter passado por quê? Por Samaria. Isso sim é amar o perdido. Você seria capaz de parar para atender um mendigo em pleno horário do seu almoço? Irmãos, nossas vidas é tão corrida que praticamente nosso tempo é cronometrado. Algum de nós teria essa audácia, essa coragem de, no horário do nosso almoço, no horário que a gente tivesse que fazer alguma coisa de importância, teoricamente, para nós, a gente demonstraria esse amor altruísta do próximo? Perderíamos algum minuto ou o nosso horário de almoço para demonstrar esse amor, como Jesus demonstrou? E o próprio Cristo disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é para um mendigo, para um médico, para um magistrado. Está escrito ali, ide, é uma palavra no imperativo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Qual é a natureza do evangelho? O evangelho trata das boas novas de salvação, num mundo imerso na mais completa perdição. O homem morto em seus delitos e pecados é escravo da carne, do mundo e do diabo. A pessoa que está perdida está aprisionada. É filho da ira e caminha para a perdição essa pessoa. Está no reino das trevas e sob a potestade de Satanás. Sem qualquer mérito existente nesse homem, Deus o amou. Sem qualquer coisa de boa que essa pessoa que está perdida possa oferecer para o Senhor, Cristo também morreu por ela.
O Evangelho, portanto, é Deus buscando o perdido. É Deus abrindo para o pecador um novo e vivo caminho para o céu, através de Jesus. O Evangelho é a expressão da graça de Deus manifestada em Cristo aos pecadores perdidos. Quais as atitudes devemos ter em relação ao Evangelho? Quais as nossas atitudes que nós devemos? O apóstolo Paulo assumiu 3 atitudes importantes em relação ao Evangelho. E o Senhor nos pergunta nessa noite. Em Romanos 1,14 está escrito que Paulo falando: eu sou devedor, eu estou pronto a anunciá-lo, eu não me envergonho. Esse é as características que devemos ter. Saber que somos devedor da graça de Deus, da misericórdia de Deus, estarmos prontos a anunciar a sua palavra e não ter vergonha de servir a Jesus. Somos devedores porque Deus nos confiou esse tesouro e não podemos retê-lo apenas para nós. Deus te mostrou, Deus te salvou e agora você tem que passar, você tem que ensinar, você tem que pregar essa mensagem aos perdidos. Precisamos ser mordomos fiéis na entrega fiel dessa mensagem salvadora. Você é portador de uma mensagem salvadora que pode alcançar vidas através de você mesmo? Não. Através do poder que há no nome de Jesus. Devemos estar prontos a anunciar o Evangelho em todo tempo, em todo lugar, a todas as pessoas, de todas as formas legítimas, usando todos os recursos disponíveis. E glória a Deus que o Senhor tem nos dado grandiosos recursos. O Senhor tem usado a igreja como um canal de bênçãos nessa cidade de Barretos. Não podemos nos envergonhar dessa mais importante mensagem, a boa nova de que Deus nos amou e enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Qual é a eficácia do Evangelho? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Qual é o poder vivificante? Não há outra alternativa para o homem ser salvo, a não ser pelo Evangelho. Não há pecador tão arruinado moralmente e tão perdido espiritualmente que o Evangelho não possa alcançar. O Evangelho pode alcançar a qualquer um. O Evangelho não é um poder destruidor, é o poder de Deus para a salvação. É o poder que levanta o caído, que encontra o perdido e que dá vida ao que está morto em seus pecados. O Evangelho revela-nos que a salvação está em Cristo, não em nós, somente nele. Nenhuma religião pode salvar o homem. Nenhum credo religioso pode reconciliar o homem com Deus. Nenhum sacrifício ou obra humana pode aliviar a consciência do pecador, nem mesmo conduzi-lo à salvação. Esse vazio que as pessoas que estão afastadas de Deus sentem quando colocam a cabeça em seus travesseiros, essa distância que o pecado separa a pessoa de Deus, ela não pode ser nada colocada no seu lugar, a não ser Jesus Cristo. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que estava perdido. Muitos não têm nenhuma fé em Deus e perderam a confiança no homem, mas apreciam os atos de simpatia e prestatividade,
Essa parte eu peguei do livro Ciência do Bom Viver, capítulo 50. Ao verem uma pessoa sem nenhum incentivo de louvor terrestre, nem de compensação, ao verem uma pessoa com amor verdadeiro, genuíno, altruísta, ir à sua casa, ajudando um doente, alimentando um faminto, vestindo nu, confortando o triste, as pessoas do mundo. Ao verem isto, o seu coração é tocado. Brota a gratidão, ateia-se a fé. Veem que Deus cuida deles e ficam preparados para escutar ao ser-lhes aberta a sua palavra. Então é uma coisa que depende de nós. Visitar as viúvas, vestir quem está nu, dar alimento a quem está faminto, pregar as boas novas a quem está perdido. Se eles verem isso, o seu coração se abre para receber a palavra do Senhor. Cristo confia a seus seguidores uma obra individual. Então, todo o trabalho que nós estamos fazendo é de cunho individual, como a salvação é individual. Uma obra que não pode ser feita por procuração. Ah, não vou não, porque já tem muita gente, já vai muita gente. Ah, não vou porque eu estou cansado. Ah, não vou porque eu tenho outros afazeres. O evangelismo é uma obra individual que não é feita por procuração. O serviço aos pobres e enfermos, o anunciar o evangelho aos perdidos, não deve ser deixado para comissões ou para caridade organizada. Responsabilidade individual esforço e sacrifício pessoal são exigências evangélicas. São as exigências que o Senhor nos exige. Ao comunicar luz ao seu povo antigamente, Deus não operava exclusivamente por meio de uma classe. Daniel era um príncipe de Judá. Também Isaías era de linhagem real. Davi era um jovem pastor, Amós um vaqueiro, Zacarias um cativo de Babilônia, Eliseu um lavrador. Então Deus usa até quem era de linhagem real, até um simples pastor, um simples vaqueiro e também um cativo. Deus usou a muitas pessoas, como está descritas na palavra dele. E ele quer usar a minha e a tua vida neste tempo. O Senhor suscitava como representantes seus e profetas e príncipes, nobres e plebeus, e ensinava-lhes as verdades a serem dadas ao mundo. Ah, mas eu não sei falar. Olha lá, o Senhor, o próprio Cristo, o próprio Deus, que é o Pai, vai te ensinar a evangelizar, vai te ensinar a fazer essa boa obra. Necessita ser quebrada a monotonia de nosso serviço para Deus. Essa palavra monotonia, talvez alguém não saiba, ela significa ausência de variedade. Necessita ser quebrada a monotonia, a ausência de variedade, a frieza de nosso serviço para Deus. Porque ainda tem gente que faz a obra relaxadamente, de qualquer jeito. Todo membro da igreja, deve empenhar-se em algum ramo de atividade para o mestre. Mais uma vez o Senhor nos pergunta: quem você já trouxe para a igreja? Pense. Pergunte: quem eu trouxe para a igreja? Quem eu influenciei a ponto de querer saber essas boas novas? Que através da minha vida as pessoas veem a Cristo, então elas vão querer esse Cristo. Pense, irmãos. Quem que você já trouxe para a igreja? Quem que você já convidou para vir à igreja? Quais são os seus frutos?
obreiros educados, sendo consagrados a Deus, podem prestar mais variados serviços e realizar uma obra mais vasta do que os não educados. Sua disciplina mental dá-lhes vantagens. Então, pessoas preparadas, que jejuam, que oram, que se santificam, que têm a comunhão, a intimidade com o Senhor, sua disciplina mental lhe dará vantagens. Mas os que não são dotados de grandes talentos, nem muita instrução, podem trabalhar aceitavelmente por outros. Talvez você pense, não tem inteligência, eu não sei falar, eu não sei escrever direito. Não, o Senhor quer te usar do jeito que você é. Deus se servirá de homens que desejam ser usados. As pequenas oportunidades. Ninguém passe por alto as pequenas oportunidades, esperando por uma obra maior. Sede fiel no pouco, no muito, te colocarei. Ninguém passe por alto as pequenas oportunidades, esperando por obra maior. Não queira se aparecer. Talvez executasseis com êxito o trabalho pequeno, mas falhasseis redondamente ao tentar fazer o outro maior e caísseis em desânimo. Então, o Senhor quer nos ensinar o quê? Pequeno, 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 até chegar no grande. É fazendo, segundo as vossas forças, o que nos vem à mão, que a vez de desenvolver capacidade para uma obra de mais vulto, uma obra maior. Desprezando as oportunidades diárias, negligenciando as pequeninas coisas que se acham bem perto, é que muitos se tornam infrutíferos e secos. Desprezando as obras pequenas que o Senhor tem nos colocado, muitos se tornam infrutíferos, que não dá fruto, que não influencia, e se tornam secos. Eu convido os irmãos a abrirem 2 Timóteo, capítulo 4, a página é 1413. Quando eu li esse comentário, meu coração se encheu muito. 2 Timóteo, capítulo 4, página 1413. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua aparição e no seu reino, que pregues a palavra, instes, insista, a tempo e a fora de tempo. Reprove, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Verso 5. Nós, porém, vigiai em todas as coisas, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, faz plena demonstração do teu ministério. Então, é hora de sofrermos as aflições que temos passado nesse dia, diante de tanta guerra e perseguição que temos sofrido, em relação ao evangelismo, às faixas. Devemos fazer a obra de um evangelista e demonstrar o nosso ministério. Na primeira coluna, eu quero ler o comentário. A verdade incisiva vai triunfar.
Muita atenção, irmãos. Assim será proclamada a mensagem do terceiro anjo. Quando chegar o tempo de fazê-lo com mais poder, o Senhor operará por intermédio de humildes, não orgulhosos, instrumentos, dirigindo o espírito dos que se consagram ao serviço. Então, esse serviço tem que ter uma consagração especial. E nesse comentário, o Senhor vai falar de nós. Os obreiros serão qualificados mais pela unção do seu espírito que pela educação em instituições de ensino. Então, nós vamos ser mais qualificados pelo espírito que Jesus vai derramar em nossas vidas do que podemos aprender em uma faculdade de teologia. Haverá homens de fé e oração que sentir-se-ão impelidos a declarar com santo entusiasmo as palavras que Deus lhe inspirar. Agora, olha que tremendo. Quando eu termino de ler esse comentário, é sobre o livro em qual estamos evangelizando. Preste atenção. Os pecados de Babilônia serão denunciados. Os resultados funestos e espantosos da imposição das observâncias da igreja pela autoridade civil, as incisões do espiritismo, os progressos secretos mais rápidos do poder papal, tudo será desmascarado. Através desse livro ao qual estamos entregando, está cumprida essa palavra. Tudo está desmascarado. Os pecados de Babilônia denunciados, a imposição, as observâncias da igreja, incisões de espiritismo, progresso secreto do poder papal, tudo será desmascarado. Através do quê? Do livro. Estas solenes admoestações comoverão o povo. Esse livro, como a pastora falou aqui no sábado, como um rapaz estava assistindo televisão, começou a brilhar esse livro. Estas solenes admoestações comoverão ao povo. Tocarão no íntimo das pessoas, mudarão as vidas das pessoas. Vocês creem? Milhares e milhares de pessoas que nunca haviam ouvido palavras semelhantes as escutarão. As pessoas vão escutar, as pessoas vão querer, vão estudar, vão ler. Admirados e confundidos, ouvirão o testemunho de que Babilônia é a igreja, caída por seus erros e pecados, porque rejeitou a verdade que lhe fora enviada do céu. Quando o povo vai a seus antigos guias espirituais perguntar-lhes ansiosamente: são essas coisas assim? Os ministros apresentarão fábulas, profetizarão coisas agradáveis para acalmar os temores e tranquilizar as consciências despertadas. Mas como muitas pessoas não se contentarão com as meras razões dos homens e pedirão um positivo. Assim diz o Senhor. Os ministros populares, como os fariseus do passado, iranos, ao ver que se põe em dúvida sua autoridade, denunciarão a mensagem como se viesse de Satanás e incitarão as multidões dadas ao pecado a que injuriem e persigam os que a proclamam. Essa citação está no livro Grande Conflito, página 606. Convido os irmãos a abrir em Atos, capítulo 18. A página é a 1266. Atos 18, página 1266.
Atos 18, versículo 9. Então o Senhor falou a Paulo. Então o Senhor falou à Igreja Amor de Cristo durante a noite em uma visão. Não temas, mas fala e não te cales, continue, persevere, porque eu sou contigo, e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nessa cidade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.